Olá pessoal, meu nome é Jeremias, sou proprietário da Agroplan. Nossa empresa trabalha há um certo tempo já com o cadastro ambiental rural, não somente com o cadastro ambiental, mas com a série de serviços ligados à regularização ambiental de propriedades, a maioria delas vinculado ao INEMA, por um certo período, principalmente quando o cadastro ambiental ainda não era obrigatório. A gente fez um trabalho até junto com algumas instituições para que pudesse apresentar essa nova exigência à população, né, aos proprietários de imóveis, principalmente aos pequenos agricultores, aquelas pessoas que tinham 10, 20, 30 tarefas de terra. Então, tivemos um trabalho inicial, principalmente na região de Jacobina, junto às associações, falando sobre o cadastro ambiental rural, explicando a importância de todo esse processo, e é mais ou menos isso que a gente vai trazer nesse vídeo para vocês. Sou técnico agropecuário, tenho especializações em algumas áreas, mas o forte da gente, principalmente em 2016, 2017 e 2018, foi trabalhar com o cadastro ambiental rural, regularizando aí cerca de 15 a 20 mil imóveis na região nordeste da Bahia, beleza? Então o que acontece? A gente vai falar um pouquinho com vocês sobre a Lei 12.651 do ano 2012, que é a Lei do Cadastro Ambiental Rural. O Cadastro Ambiental Rural ele foi criado em maio de 2012 e tinha um objetivo inicial, de criar um banco de dados com todas as informações ambientais das propriedades. Ou seja, todas as propriedades do Brasil seriam georreferenciadas, levantadas, e criar um registro eletrônico dessas propriedades. Algum técnico ia até a propriedade, circular todo o perímetro do imóvel, e dois principais objetivos do cadastro ambiental é justamente delimitar os passivos ambientais dessa propriedade. Ou seja, a reserva legal, que é o mais importante nesse quesito, acho que é a cereja do bolo da Lei 12.651, que é você delimitar na nossa região 20% da área como reserva. E uma outra situação, um outro passivo que pode acontecer em alguns locais, em algumas propriedades, é acerca da APP, a Área de Preservação Permanente. Ela normalmente vai ser em volta de rios, seguindo a margem do rio, que popularmente muita gente conhece por mata ciliar, e ela vai ser determinada de acordo com a largura do rio. Então tem APP, tem mata ciliar, que vai ser de 20 metros, de 30 metros, de 50 metros, depende muito da largura do rio. E essa APP também, ela pode ser requisitada pelo profissional que vai fazer o cadastro ambiental em áreas com elevação acima de 45 graus, em áreas de serra. Então tem a serra, tem aquela APP também, para que possa proteger de possíveis deslizamentos. Então, o objetivo inicial do cadastro ambiental, da Lei 12.651, é esse: delimitar os passivos ambientais de cada propriedade, ou seja, essas áreas ambientais que, por obrigação, já deveriam ser preservadas, e criar um banco de dados eletrônico, que esses dados serão lançados todos no sistema do INEMA, através de um portal chamado CEIA. Então esse portal ele está lá aberto para consultas, inclusive de quem quiser consultar qualquer propriedade, gera alguns códigos, você pode fazer essas consultas, mas que todas as propriedades têm esse registro eletrônico, e o INEMA, até para fins de fiscalização, possa saber de fato onde é a reserva do seu imóvel. Muita gente pode até ter muita reserva na propriedade, só que não tem de fato um local exato que possa ser fiscalizado, que a verdade é essa. O cadastro ambiental é um instrumento também de fiscalização. Todas as propriedades precisarão ter as áreas de reserva, as áreas de preservação permanente, elas delimitadas para que ocorra essa fiscalização. A gente vai estar deixando um pouco dos benefícios também de ter o cadastro ambiental, não só para você como proprietário, mas para a população em geral. Então o que acontece? Os passivos ambientais já eram obrigatórios, cada pessoa respeitar, os limites ambientais de cada propriedade.
A questão é que não tinha nenhum meio que se fizesse a fiscalização de quem estava ou não respeitando esses limites ambientais. Desde 98, por exemplo, já é obrigatório que na nossa região tenha 20% da área como reserva. Só que não existia nenhum meio, né, que o INEMA pudesse fiscalizar. Não tinha como o INEMA sair, e até porque não tem material humano para isso, não tem tanta organização do INEMA nesse sentido, tantos pontos de apoio para que pudesse fazer essa fiscalização em cada uma das propriedades. Isso só era feito através de denúncias. Então tinha algumas denúncias de desmatamento, de queimadas, de retirada de madeira, e aí sim ocorre a fiscalização do INEMA. Mas não tinha como o INEMA sair e ir na propriedade, sei lá, de alguém que tem 10 tarefas e medir para ver se ele está respeitando os 20% da área como reserva. Então o cadastro ambiental ele foi um meio também para que se pudesse fiscalizar essas propriedades, beleza? E aí o que acontece? Como já era obrigatório, precisava de um instrumento que se fizesse essa obrigatoriedade ser respeitada por todos. Como a gente tem os nossos direitos, nós precisamos também ter os nossos deveres. E aí, na Bahia, foi um pouco antes da Lei 2651. Em 2008, na mudança do novo Código Florestal, a Bahia já era obrigatório ser feito esse processo que é chamado de CEFI. Eu vou explicar mais à frente para vocês qual é essa diferença do Cadastro Ambiental Rural, o CA, e o CEFI, que é o Certificado Estadual Florestal de Imóveis Rurais. Então, na Bahia, essa obrigatoriedade já existe desde 2008. Só que, para a União, né, a nível de Brasil, essa obrigatoriedade só passou a ser requerida, exigida a partir de 2012, na criação da Lei 12.651 do ano de 2012. Beleza? Então, essa lei ela começou a ser divulgada, mas que, de fato, a maioria das instituições e as próprias empresas particulares, como a Agroplan, começou a trabalhar de forma mais incisiva com o cadastro ambiental a partir do ano 2016, quando houve uma grande mobilização, onde muitas empresas começaram a prestar esse serviço, né, de forma particular para os agricultores, no mesmo passo que o Estado começou a liberar algumas cotas para alguns municípios, para que se pudesse fazer também esse cadastro ambiental nesses municípios. Selecionava algumas pessoas através de alguns critérios, principalmente através da Secretaria de Agricultura e de algumas instituições que trabalhavam com assistência técnica, para que se pudesse ser feito esse cadastro ambiental rural já de beneficiários que sabiam isso, sei lá, a fonte de renda, o tamanho da propriedade. Então tem alguns critérios que eram observados para que se pudesse essas pessoas ser contempladas, não precisar pagar para poder regularizar ambientalmente a sua propriedade, beleza? O que acontece? Quando começou a ser feito o cadastro ambiental rural, muita gente não acreditou que isso de fato seria obrigatório, seria exigido para uma série de outras atividades, mas poucas pessoas conheciam de fato a importância de regularizar o cadastro ambiental. Então, a importância de você ter um cadastro ambiental rural não é só para você, para a sua propriedade, não é só para você não ser restringido, por exemplo, de acessar um financiamento no banco. Vai muito além disso. Eu costumo dizer que é um bem para a humanidade. Você fazer o cadastro ambiental rural, você respeitar de fato o objetivo inicial, o objetivo primário, o objetivo principal do cadastro ambiental é você respeitar toda a população. E não somente a população existente hoje, principalmente as populações futuras, as próximas gerações. Porque o que acontece? No Brasil, existe milhares de hectares que são desmatadas por dia. Milhares de hectares são desmatadas por dia. E essas propriedades, essas parcelas dessas áreas, dessas fazendas, elas não são, na maioria das vezes, recuperadas. Há extração de madeira, há o desmatamento para a própria plantação, para a pecuária, né, para a formação de pasto, mas não há, na maioria das vezes, a reposição dessas áreas. Se não acontecer o que aconteceu, né, existe uma lei federal, e é uma lei federal que todos precisam seguir, para que se pudesse restringir um pouco esse desmatamento,
e acontecer que nas gerações futuras não ia ter mais caatinga, né? Não ia ter mais aquela mata fechada, aquela mata densa, para que os próprios filhos no futuro pudessem desfrutar disso que a maioria das gerações de hoje e das anteriores conseguiu desfrutar. E a gente sabe também que as árvores, elas são responsáveis por manter o bom clima, né? Por filtrar o ar poluído e emitir o ar que a gente respira. E não só isso, a questão da chuva também. Então, se a gente desmata tudo isso, e não é à toa que, sei lá, na região de São Paulo chove muito, por causa da Amazônia, por causa da rotação toda da questão climática, e não é à toa também que a Amazônia ela é a mais exigida no sentido de preservação, só para vocês terem uma noção, e muita gente reclama que a gente preserva 20% da nossa área, mas ninguém sabe que na Amazônia é 80% da área que precisa ser preservada. Então, se você tem lá 100 tarefas na Amazônia, ninguém vai dizer tarefa na Amazônia, que é tudo áreas grandes, né? Mas se você tem 100 tarefas lá, você precisa preservar 80 e você pode trabalhar em apenas 20. No Cerrado, a região de Mato Grosso, Goiás, esse percentual ele cai um pouco, mas lá é 50%. Então, se você tem área lá na região do Pantanal, na região do Cerrado, você tem que preservar pelo menos 50% da sua área. E o restante do país, Sul, Sudeste e Nordeste, é 20%, apenas 20%. Ou seja, se você tem 10 tarefas, você precisa preservar 2 tarefas, beleza? Não é muita coisa, é pouca área. Então você tem 80% da sua área para você poder trabalhar. Aqueles 20% é realmente para você fazer a sua parte, você ter o seu dever cumprido. Porque muita gente tem mais que 20% preservado, mas muita gente não tem nada. Não tem nada da área preservada. E a gente vai chegar num outro ponto mais à frente, falando um pouco sobre um plano de recuperação dessas áreas degradadas, que é chamado PRAD. Nós precisamos começar a nos policiar para que a gente consiga recuperar essas áreas. Não é uma recuperação também momentânea, para daqui a, sei lá, 5 anos a área está recuperada. Não é isso. É para daqui a 20, 30 anos aquela área ela volte, né, a ter um mínimo de caatinga, que é a vegetação mais predominante da nossa região. Ter um mínimo de caatinga ali para que a gente possa fazer um pouco a nossa parte. E a caatinga ela é super importante para uma das principais atividades que são desenvolvidas na nossa região, que é a caprinocultura também. Boa parte dos produtores, dos agricultores, eles utilizam da caatinga para a alimentação do seu rebanho, né? Rebanho de pequeno porte. Então, pessoal, o cadastro ambiental rural ele é de suma importância para todos os brasileiros. Todo proprietário que tem ali, nem que seja uma tarefa de terra, ele precisa ter a consciência de preservar, de ter a sua área regularizada junto ao cadastro ambiental rural. Jeremias, eu tenho 2 tarefas, preciso fazer o cadastro ambiental rural? Precisa. Toda propriedade, seja ela o menor possível, ela tendo o documento e sendo considerada uma área rural, ela precisa ser inserida no cadastro ambiental rural. Sim, mas como eu vou deixar uma reserva legal de 2 tarefas? Deixa, é o mesmo 20%. Então você vai ter ali menos que meia tarefa da sua área como reserva. Então eu posso deixar uma área separada dentro da propriedade, pegar um pedaço aqui, um pedaço ali. Não é assim. Normalmente aconselhamos deixar no máximo 2 a 3 áreas dentro da fazenda, se for áreas grandes, né? Então, o ideal mesmo é que vocês separem a parte pior da sua propriedade. É aquela parte que tem um pouco mais de grota, é aquela parte que tem a parte ruim de você fazer um plantio, de você fazer uma pastagem para suas atividades, né, para sua atividade que é remunerada, mas que você deixe aquela área lá, que você isole aquela área e que você possa preservar aquela área de agora por diante. Então, é super importante, independente do tamanho da sua área. Se eu tenho 2 tarefas, eu vou ter que tirar essa área, porque não tira dos outros que tem, sei lá, 300, 400 mil tarefas. Aqueles também vão tirar, e vão tirar mais, porque eles detêm uma maior parte de área, beleza? Então a reserva legal é indicada para qualquer pessoa que deixe na área mais improdutiva da sua propriedade.
Só que tem uma situação, a gente já encontrou nos nossos trabalhos muitos produtores que tinham uma certa área preservada ali, só que ele não queria deixar a reserva legal naquela área preservada. Ele queria deixar a reserva legal numa área que já é desmatada, porque ele estava pensando em desmatar aquela outra área, a área que está preservada para extração de madeira, para alguma outra atividade. Nós, enquanto profissionais que trabalhamos nessa área, não aconselhamos, e a minha empresa, por exemplo, e muitos colegas e parceiros que eu tenho nesse meio, a gente não costuma aceitar esse tipo de situação. A reserva legal, ela tem que ser feita primeiramente em uma área que chegue mais próximo da realidade, da área nativa da sua região, e também em áreas improdutivas. Mas se for para escolher algumas das duas, escolha a área, né, que parece realmente com uma reserva. Então, o objetivo do cadastro ambiental rural é também você ter essa consciência que se você tem uma reserva na sua propriedade, você precisa preservar ela e não criar uma outra reserva para desmatar a que já tem. Esse é um dos pontos que precisam ser observados, e não é só o profissional que vai fazer o cadastro ambiental na área do proprietário. É também ter essa consciência por parte do proprietário que ali você está fazendo um bem para o seu filho, para o seu neto, para gerações futuras. Uma situação muito comum que as pessoas ainda se confundem é saber separar o cadastro ambiental rural do CEFI, o CAR do CEFI. Muita gente se confunde, muita gente acha que não é a mesma coisa, e realmente não é, mas é muito semelhante. E algumas pessoas, rapaz, se eu tiver o CAR, eu preciso fazer o CEFI? Se eu tiver o CEFI, eu preciso fazer o CAR? Eu preciso ter os dois? Qual é o mais importante? Então, o que acontece? Como eu falei no início do vídeo para vocês, o CEFI ele foi algo estadual, ele é anterior ao cadastro ambiental rural. O CEFI, Certificado Estadual Florestal de Imóveis Rurais, esse é um cadastro criado em 2008, criado pela Secretaria do Meio Ambiente da Bahia. Então, ele é um cadastro que era feito não através de sistema, era feito diretamente no INEMA. Era um cadastro feito diretamente no INEMA, isso em 2008. Mas quando veio 2012, que houve a mudança do Código Florestal Brasileiro, a Lei 12.651, que nada mais é do que a mudança do Código Florestal Brasileiro, foi criado o Cadastro Ambiental Rural. Então, o Cadastro Ambiental Rural, ele meio que suprimiu o CEFI, por ser algo nacional. Então, o Cadastro Ambiental Rural é nacional e o CEFI é estadual. Na ordem das coisas, o Cadastro Ambiental Rural ele é mais importante. E o que acontece? Você só consegue, na Bahia, ter acesso ao Cadastro Ambiental Rural se você tiver o CEFI. Então, automaticamente, quando você tem o Cadastro Ambiental Rural, você tem o CEFI. Isso na Bahia, beleza? O CEFI não existe em outros estados. O CEFI só existe na Bahia. Então, ele é feito através do sistema do CEIA, de um portal, onde é inserido todas as informações da propriedade, a informação documental da área, a informação do proprietário, toda a informação do perímetro do imóvel e dos passivos ambientais que existem dentro da propriedade, tanto a reserva legal como as áreas de preservação permanente, se houverem áreas consolidadas, vegetação nativa, todos os passivos ambientais, toda a vegetação que existe de diferente na propriedade, ela é medida em separado, é feito um levantamento separado e é lançado separado isso no sistema. E aí são gerados dois documentos. Então, o CEFI é esse que vai estar até aparecendo na tela para vocês aí. É o primeiro documento, onde ele vem normalmente umas cláusulas do que é a obrigação do INEMA e do que é a obrigação do proprietário, que são 2 páginas de cláusulas, e uma página vem mostrando o limite da propriedade, todo o limite do imóvel, e também onde fica a reserva do seu imóvel e onde fica a área produtiva, a área que você pode de fato trabalhar, beleza? Então, normalmente, os cadastros ambientais são 20% da área como reserva. Tem uma situação que pequenas propriedades, eles podem ter uma reserva inferior a 20%. O aconselhável de todos os profissionais que trabalham com o cadastro ambiental rural, que trabalham com a regularização ambiental, é que se deixe realmente os 20% da área como reserva. Mas, caso não haja possibilidade,
e tenha toda uma infraestrutura já feita na propriedade, e aquela infraestrutura ela seja a subsistência da família, para os pequenos proprietários, aquelas pessoas que têm até um módulo fiscal, até 60 hectares, mais ou menos. Então, você pode deixar uma reserva inferior a 20%. O indicado é que deixe exatamente os 20%. Geralmente, eu quero deixar mais que 20%. Pode deixar. O aconselhável, novamente, é que você deixe apenas 20%. Você hoje pode estar querendo preservar até mais, só que vai chegar uma exigência futura, uma necessidade futura sua, que você vai precisar reduzir essa reserva, beleza? Então, o cadastro ambiental rural, ele é esse termo de responsabilidade que você tem, com as cláusulas dizendo que é sua obrigação, que é a obrigação do INEMA. Então, um pacto que você tem, um contrato que você tem com o INEMA. Qual é a responsabilidade do INEMA de fiscalização e qual é a responsabilidade sua de preservador dessa área. E um outro documento que tem, que é gerado posterior ao CEFI, é o CAR, é o recibo de inscrição do CAR. E tem esse número que aparece na tela para vocês, é um número como se fosse o CPF da propriedade de vocês, de fato, é como se fosse o CPF da área de vocês. Então ele é gerado em um outro sistema, posterior ao sistema que gera o CEFI, é gerado esse outro documento. Esse documento é fácil de identificar porque ele tem o símbolo da Bahia, o símbolo do estado da Bahia na frente. Então, normalmente, para os financiamentos em banco, né, para as exigências de apresentação documental em sindicatos, né, para acesso a alguns benefícios, é exigido principalmente o cadastro ambiental rural. É exigido esse documento que aparece o símbolo da Bahia, beleza? Então, esse documento vem todas as informações da propriedade e, além disso, vem um número de inscrição do CAR, que por esse número você pode olhar como está esse cadastro feito no sistema, beleza? Esse número, ele é, de fato, um acesso online que você pode ter do seu imóvel, você consultar todas as informações, onde ficou a sua reserva, qual o tamanho da sua reserva, caso você perca esse documento. E todas as informações vão estar inseridas dentro do seu CPF, né, no sistema do SICAR, no sistema que é gerado esse cadastro ambiental rural, é um sistema brasileiro, então ele é da União, por isso que esse documento ele sobrepõe o CEFI, porque ele é um documento da União, é um documento brasileiro, onde todos os estados eles estão com as suas propriedades inseridas no mesmo sistema. Todas as propriedades, seja da Bahia, seja de Pernambuco, seja de São Paulo, seja da Amazônia, estão inseridas dentro do mesmo sistema, beleza? Então, todas as propriedades, de acordo com a sua região, delimitado as suas reservas e as suas áreas de preservação, elas estão inseridas nesses sistemas e a ideia é que crie esse banco de dados online, onde possa qualquer pessoa olhar e verificar as áreas que estão sendo preservadas, as áreas que estão com plano de recuperação das áreas degradadas em evolução, em manutenção, em constante fiscalização pelo INEMA. Então, o que acontece? Esses dois documentos, eles vão passar a ser parte agora da sua comprovação de produtor rural. Na maioria das vezes, os produtores rurais comprovavam a sua identidade, né, como agricultor, como produtor, através do recibo de compra e venda, do recibo de doação, da declaração de confrontante feita pelo sindicato, ou de uma escritura pública, ou de um título de terra. Mas, a partir de agora, esses dois documentos, o Cadastro Ambiental Rural e o CEFI, eles vão ser anexados também a essa série de documentações que você precisa deter, você precisa possuir e você precisa apresentar em alguns locais para você se configurar como produtor rural. Exemplo, eu costumo sempre usar a analogia de que o Cadastro Ambiental Rural, ele é como se fosse a nossa identidade. Quando a gente nasce, a gente tem lá os nossos pais tiram a certidão de nascimento da gente. Quando a gente compra uma propriedade, ou pegamos um recibo de compra e venda dessa área, ou então uma escritura. É como se fosse a certidão de nascimento daquela propriedade. Quando a gente cresce, a gente vai lá e tira a nossa identidade, que vem com a nossa foto e todas as informações, e substitui a nossa certidão de nascimento. Agora, a gente fez um cadastro ambiental rural, que vem também com foto da nossa propriedade, como vocês viram, no próprio CEFI, e vem todas as informações do tamanho da área,
do limite, do formato da propriedade, dos passivos ambientais que existem naquela propriedade. Então é como se fosse a nossa identidade. Então, o cadastro ambiental rural, o CAR chamado, ele vai ser anexado junto ao nosso documento de comprovação de posse ou propriedade, para que a gente possa apresentar os dois. Eu oriento todos os clientes da gente, todos os produtores, que grampeiem um documento junto com o outro, para que você possa não perder esse documento e que um não serve agora sem o outro. O recibo de compra e venda não vai servir para quase nada sem o cadastro ambiental rural. Você vai fazer um ETR, já estão solicitando o cadastro ambiental rural. Vou pegar minha ficha de vacinação dos animais. Exige o cadastro ambiental rural. Vou fazer um agroamigo do Banco do Nordeste. Exige o cadastro ambiental rural. Vou acessar algum benefício ali via sindicato. Exige o cadastro ambiental rural. Então, fique atento para que você não seja impedido de acessar os seus benefícios, porque você não se regularizou antes. É importante que todo mundo tivesse a consciência de se regularizar, mas eu tenho a consciência que muitas pessoas, se não houvesse essas pendências ou essas restrições, ou isso não fosse um requisito para você acessar alguns benefícios, a maioria das pessoas não iam fazer o cadastro ambiental rural. A maioria das pessoas não queriam fazer isso quando era público, quando apenas as instituições faziam, apenas o governo disponibilizava as cotas para os municípios para fazer. Mesmo assim, trabalhei nessa época também, a gente tinha um pouco de resistência para que as pessoas pudessem aceitar que a gente fosse lá e medisse a propriedade, coletasse a documentação e fizesse a inserção dessas informações no sistema. Imagine quando passou a restringir um pouco ou a diminuir a quantidade de cadastros feitos pelas instituições, e a maioria dos cadastros ambientais foram feitos por empresas particulares, onde cobravam do proprietário para que o proprietário pudesse regularizar a sua área e não ficasse de fora de uma série de benefícios que você, sendo produtor rural, você detém. Então, é importante demais você saber a importância do cadastro ambiental rural, saber a importância de ter a sua área regularizada e a sua importância enquanto produtor, enquanto ser humano, que precisa também preservar um pouco a sua propriedade, não só para o seu benefício, mas também para o benefício do geral, né? O benefício das pessoas. Então, pessoal, acho que consegui deixar bem claro para vocês qual é a diferença do cadastro ambiental rural, a diferença do CEFI. Né? É importante você ter os dois, não significa que você, tendo o CEFI, né, o estadual, você pode rasgar ele, porque já tem o cadastro ambiental rural, os dois são importantes, mas eu aconselho pegar o cadastro ambiental rural e grampear junto ao seu documento, pegue o CEFI e guarde numa pasta os seus documentos importantes também. Mas não ande com o seu documento de terra, seja você um proprietário que detém uma escritura, um título de terra, ou você um posseiro, que detém uma declaração de confrontante, um recibo, seja o que for. Então fique atento para que você não vá, se desloque das suas localidades, para que você vá até um sindicato, vá até uma secretaria, vá até um banco e perca a sua viagem porque você não detém todos os documentos. Além do cadastro ambiental rural, detenha também ITR, CCIR das suas áreas, os seus documentos reconhecido firma, seja registrado em cartório, então tudo organizado. O mais importante é você ter sua propriedade regularizada, independente se você tem 10 tarefas, independente se você tem 2 tarefas, independente se você tem 200 tarefas de terra. Então detenha as suas áreas, mas detenha elas de forma organizada. O que acontece? Muita gente deve estar se perguntando como é que faz. O que eu faço para ter o cadastro ambiental? Fui no banco, ia fazer o agroamigo lá, ia acessar um crédito, ia acessar uma linha do Pronaf, mas não consegui acessar porque não tinha um cadastro ambiental rural. Procurei na internet aí como era que fazia, mas a maioria das empresas hoje já estão se distanciando um pouco da execução do CEFI, né, do CAR. Então, como é que você pode fazer, pode acessar, ou então, como você pode contratar uma empresa ou um profissional para você fazer o cadastro ambiental rural? Tem muitas pessoas que trabalham diretamente com isso. Tem outras pessoas que estão recebendo o acesso ao cadastro ambiental rural, ao CEFI, através de projetos, como eu exemplifiquei anteriormente. Mas todo o processo é feito de uma única maneira, que é a maneira mais correta a se fazer, né? Ou seja,
Qualquer pessoa que fuja dessa lógica, normalmente pode acontecer de ter problemas futuros com o cadastramento rural. Então é muito bom ficar atento a essa situação. Tem muita gente que faz o cadastramento rural, mas com o passar do tempo, quando você de fato vai precisar dele, você tem problemas. Então tem alguns problemas que acontecem no cadastramento rural que vou estar deixando um passo a passo para vocês aqui de como vocês fugirem deles. Vamos lá. Então, o cadastramento rural é necessário que um profissional vá até a sua área, conheça o perímetro do seu imóvel, conheça onde vai ficar a sua reserva legal, observe a sua propriedade para ver se existe uma nascente na sua propriedade que precisa ser preservada, se existe um rio com a largura suficiente para que você possa preservar esse rio também, onde é que vai passar a mata ciliar desse rio, o que é que você pode fazer dentro dessa APP lá do rio. Então, por exemplo, a área do rio, vocês podem, se a área estiver desmatada já, para a recuperação dessas áreas, você pode também intercalar árvores nativas com frutíferas também, com plantas por o rio ser uma das áreas de maior produção da propriedade, na maioria das propriedades a área mais produtiva, você pode intercalar. Isso está no Código Florestal Brasileiro do ano 2012. A própria Lei 2651, ela deixa muito bem clara que para a recuperação das áreas em volta de rios e de nascentes, você pode intercalar essa recuperação com plantas nativas e com árvores frutíferas, beleza? Já a reserva legal, não. Você precisa recuperar ela com plantio exclusivamente com vegetação nativa, com árvores nativas. O que acontece? O profissional foi até a sua propriedade e vai delimitar todo o limite do seu imóvel. Então ele circulou a propriedade, como está aparecendo algumas fotos para vocês nesse exato momento, vai lá com um aparelho GPS, ele circula toda a propriedade coletando pontos. Esses pontos, eles são extraídos uma coordenada, ou seja, um ponto exato que qualquer pessoa pode digitar aquilo no Google e encontrar a propriedade de vocês. Então todo o canto, toda a curva, nós pegamos uns pontos de localização. E esses pontos detêm uma coordenada exata, onde nós podemos depois, de qualquer local, visualizar a propriedade de vocês. Então esses pontos são coletados e delimitados nessa mesma visita o local da reserva legal. Então você pode deixar a sua reserva legal no fundo da sua propriedade, na lateral da sua propriedade, no meio da sua propriedade, na frente da sua propriedade, desde que você deixe os 20% da sua área como reserva. Jeremias, eu quero deixar aqui em dois locais. Eu quero deixar no canto do fundo da minha propriedade e um outro pedaço de mata que eu tenho aqui na frente da minha propriedade que eu não queria desmatar de forma alguma. Então vocês podem deixar 2 reservas, até 3 reservas, mas não pode demarcar cada árvore espalhada na propriedade com uma área de reserva. Não pode de forma alguma. Então o profissional que vai até a propriedade vai orientar vocês nesse sentido. Vai delimitar todo o imóvel, vai coletar essas coordenadas, e posteriormente vai fazer um trabalho de escritório. E para que ele possa fazer esse trabalho de escritório, ele vai precisar também da colaboração de vocês. No seguinte aspecto, vocês precisam entregar para ele a documentação do imóvel de vocês. Se for um recibo de compra e venda, ele precisa estar reconhecido firma pelo menos do vendedor. Tem muito recibo antigo que o pessoal fazia, mas era muito amigo, só fazia ali o recibo, digitava o recibo, assinava, mas não se preocupava em ir no cartório reconhecer firma. Se o documento não é reconhecido firma, é como se ele não tivesse validade alguma. A mesma coisa com a declaração do confrontante, a mesma coisa com o recibo de doação, a mesma coisa com a escritura. Tem muita escritura que a gente já encontrou na hora de fazer o cadastramento rural que não tinha um registro da escritura. Então só tinha sido lavrada a escritura e não tinha sido registrada. Então não vale fazer o cadastramento rural. Na hora da fiscalização do e-mail, na hora do pente fino, chamado, o seu cadastro pode ter problema, você precisa refazer ele novamente. Então, seu documento que comprova que você, por ser o proprietário daquele imóvel, precisa estar legítimo, estar reconhecido firma, estar registrado. Tem um título aqui que foi fornecido pela CDA, foi fornecido pelo governo do estado. Precisa também estar registrado no cartório. A CDA ela vem com a sanção até do governador
mas ele precisa ir para cartório para que seja criada uma matrícula daquele imóvel. Se você não tem o seu título registrado, você também não tem um documento que seja possível de fazer o cadastro ambiental rural. Então precisa ser observado como está a sua documentação para que você possa fazer o cadastro ambiental rural. Você precisa observar isso primeiro, e se a sua documentação não está apta para que você possa fazer a inscrição do seu imóvel no cadastro ambiental rural, o primeiro passo é você regularizar a sua documentação. Regularizar o seu título, a sua escritura, o seu recibo, a sua declaração de confrontante. Gelisa, não tenho essa área que era de família, não existia documento, o que é que eu faço? Meu conselho, vá até o sindicato que você é sócio, o sindicato do seu município, converse isso com o presidente do sindicato, com algum diretor do sindicato, para que seja feita uma declaração de confrontante desse imóvel. Ou seja, os confrontantes vão ser corresponsáveis por essa informação que você, de fato, é possuidor daquele imóvel, é o posseiro daquele imóvel. É o único documento que pode ser feito nesse processo, quando você não tem, e é comum as pessoas terem aquelas heranças de família que não foram feitas em inventário, que se perderam em escrituras, e que agora não tem nenhum documento que comprove que você tem a posse daquele imóvel. Às vezes, o proprietário já tem a posse há 10 anos, há 20 anos, mas não tem um documento que comprove essa posse. Então, se direcione até o seu sindicato e tente ver qual é a melhor solução junto aos diretores do sindicato. Então, voltando ao processo, o profissional foi até a propriedade, circulou, coletou as coordenadas do seu imóvel, delimitou cada área que vai ser feito os passivos ambientais, a reserva legal, a área de preservação permanente, e sua documentação está organizada, está regularizada. Seu recibo de compra e venda está lá, reconhecido firma do vendedor, inclusive até reconhecido firma do comprador. Então agora você precisa entregar para ele também a documentação, sua documentação de identificação do proprietário, e se for casado, certidão de casamento, documentação da esposa também, para que possa atrelar ela ao seu cadastro ambiental rural. E aí é feito um processo em escritório, que é a inserção dessa propriedade até o sistema. Então, fez a inserção da propriedade, todos os dados no sistema, vai gerar o primeiro documento, como eu mostrei para vocês, o cadastro ambiental rural, o certificado, vai gerar o primeiro documento, o certificado florestal de imóveis rurais, que é o CEFI, e um segundo documento que 2 dias depois de gerado o primeiro, é liberado no sistema, que é o cadastro ambiental rural. E com esses 2 documentos você tem ambientalmente sua propriedade regularizada, segundo a Lei 12.651. Você possuir um cadastro ambiental rural, ele dá certas vantagens, Como também você não possuir o cadastro ambiental rural, lhe tira alguns direitos, ele tira alguns privilégios que só a pessoa, o proprietário que tem o imóvel realmente regularizado, ele pode conseguir esses direitos. Então o que acontece? Você tendo o cadastro ambiental rural, você tem acesso a financiamentos até com valores mais altos. Você pode, por exemplo, hipotecar o imóvel se o seu imóvel tiver escritura. Caso você não tenha o cadastro ambiental rural, você não tem esse direito. Então, os direitos das pessoas que têm o cadastro ambiental rural é as restrições que aquelas pessoas que não têm o cadastro ambiental rural passam. Então o que acontece? Se você não tem o cadastro ambiental rural, você não tem acesso a financiamento, você não pode acessar financiamento, você não consegue ter a ficha de vacinação dos animais, porque para você conseguir as vacinas, conseguir até transferir algum animal ou dar baixa em algum animal, você precisa ter o cadastro ambiental rural. Já teve clientes da gente que veio até a empresa correndo, pedindo para a gente ir na propriedade dela, fazer o levantamento para regularizar a parte do cadastro ambiental dela, porque chegou em um determinado sindicato de algum município e o pessoal exigiu até para o salário de maternidade, para comprovar de fato se aquela propriedade era dela. Então você precisa ter um cadastro ambiental rural, seu imóvel. Você precisa ter, porque senão você vai ficar fora de uma série de benefícios. O que acontece? A questão do ITR e do CCIR precisa também agora ter o cadastro ambiental rural para você começar a atualizar o seu ITR e o seu CCIR. Ele é um combo, é um conjunto de documentos que você precisa possuir. Eu tenho uma escritura, quero ir lá e transferir, não vou fazer o cadastro ambiental rural porque eu vou transferir minha escritura para o comprador. Não transfere se você não tiver o cadastro ambiental rural
do seu imóvel. Você precisa ter o cadastro ambiental rural, você precisa ter seu imóvel registrado, seu imóvel regularizado, né, para que você possa ter acesso a essas coisas mais facilmente. Agora tem um porém que boa parte das pessoas que trabalham com Agramigo também trabalham através de um contrato de comodato, por exemplo. Tem algumas pessoas que estão nos vendo agora, estão observando essas explicações, e tem pessoas que você já passou um contrato de comodato, por exemplo. Tem um filho ali que você passou um contrato de comodato para que ele pudesse pegar uma parte da sua terra emprestada e que você pudesse ir trabalhando com o dinheiro do banco, com o Agramigo, né? Só que hoje eles precisam ter o cadastro ambiental rural, mesmo estando com comodato, para você conseguir ter acesso, continuar tendo acesso a esse programa, né? a esse valor que o Agramigo libera. E aí o que acontece? Você não pode fazer o cadastro ambiental rural de um imóvel onde você não é dono. Porque quem tem um contrato de comodato tem apenas um empréstimo da terra, e não a propriedade em si, não a posse daquele imóvel. Então, nesses casos, se você tem um contrato de comodato, você não vai no banco e vai conseguir ter o acesso ao financiamento novamente, sem que o proprietário que lhe passou o contrato de comodato tenha o seu imóvel regularizado com o cadastro ambiental rural. Então, quem tem um contrato de comodato, apesar de não ser dono do imóvel, também precisa apresentar a propriedade que lhe cederam ao comodato regularizada. Então, o proprietário que lhe forneceu o comodato, ou você que forneceu o comodato a alguém, precisa ter a propriedade regularizada para que esse comodato passe a ter validade agora. Beleza? Então, se você tem um comodato, você precisa também ter aquela propriedade que foi fornecida com comodato, ela é regularizada, ela com o cadastro ambiental rural, com o CEFI, tudo regularizado. Então, pessoal, se você não tem o cadastro ambiental rural, se você deixa de pagar, você deixa de acessar o cadastro ambiental rural por um capricho, você pode ser impedido de acessar uma série de benefícios. Então, ele vai cada vez mais sendo restringido a uma série de acessos que os produtores rurais têm, né? Tanto para acessar o recurso, tanto para acessar os benefícios que somente agricultores têm, somente o produtor rural tem. Então fique atento, não deixe para você se regularizar na última hora, busque de verdade, saber onde é que faz, algum profissional que regulariza, e fique atento para que você não regularize parcialmente o seu imóvel, não faça serviço com profissionais que não têm a capacidade técnica de entregar de fato um serviço de qualidade, um cadastro ambiental sem erros, para que isso não possa lhe trazer futuros problemas. Então tem muito profissional que faz esse cadastro ambiental através de um sistema onde dá um erro muito grande na propriedade, então pode estar medindo uma parte da sua propriedade, uma parte da propriedade do vizinho. Isso vai lhe trazer problemas futuros, problemas de sobreposição, que acontece muito. Se você passa por problemas, por exemplo, como carnão liberado, né, algum problema, tem muito produtor ainda que, por estar na divisa de um município, a propriedade dele dá carnão liberado. E isso é um problema comum na maioria das áreas que estão no limite dos municípios. A explicação que nós temos até hoje, não sabemos como resolver essa situação, mas a explicação que tem até hoje é que o Estado tem uma divisa de município e a União tem outra. Então, elas são diferentes, essas divisas, não é a mesma linha. E os imóveis que ficam entre a divisa do Estado e a divisa da União, a divisa da nação brasileira, ela provavelmente vai dar canal liberado a depender do tamanho do imóvel. Quanto menor for o imóvel, maior vai ser a probabilidade dele dar canal liberado, se ele estiver dentro desse limite do Estado e da União. Beleza? Então, se o seu imóvel está bem próximo da divisa de um município com outro, pode ser que na elaboração do seu cadastro ambiental, na inserção da documentação do sistema, ele dê canal liberado. A gente entra em contato através do INEMA para tentar solucionar, a gente relança o cadastro novamente para tentar deslumbrear
criar ali o sistema para que ele consiga, de fato, fazer a liberação do seu cadastro ambiental rural. Mas isso já é um problema de sistema. Então, muita gente já está regularizado, são poucas áreas agora que não estão já inseridas no cadastro ambiental rural. Então, fique atento para que você não fique de fora desses benefícios. E eu tenho certeza que, assim como o cadastro ambiental está sendo hoje exigido para praticamente tudo, virão outras exigências futuras, a exemplo do georreferenciamento, que todos os proprietários vão ter que possuir para que você continue tendo acesso ao financiamento, você continue tendo acesso a esses outros benefícios que você tem. O cadastro ambiental, lembrando, é de 2012 e muita gente está se preocupando em fazer agora, né? Quase 10 anos depois. Então se atente às próximas regularizações para que você fique regularizado de antes, que você fique regularizado de forma antecipada, para que você não passe por problemas ou que você não gaste demais, não tenha um gasto exagerado porque você não se regularizou antes. Como eu falei no início, a gente tem uma empresa que trabalhamos com essa parte de regularização de propriedades, tanto a parte ambiental como a parte fundiária. Além de cadastro ambiental, dessa área ambiental de fato que trabalhamos com alguns proprietários, trabalhamos também com a parte de regularização fundiária, essa parte de escrituração mesmo de imóveis por uso capião, parte de georreferenciamento. Inclusive o georreferenciamento, ele é um serviço também que vai passar a ser obrigatório para todo mundo. Todos os proprietários, em um certo momento, vai passar a ter a obrigatoriedade de possuir o georreferenciamento. É para transições em cartório, para financiamento em banco, para uma série de outras exigências. Hoje, os proprietários que são exigidos ter o georreferenciamento, possuem o georreferenciamento do seu imóvel, são proprietários com imóveis até acima de 100 hectares. Hoje, os proprietários que são exigidos ter o georreferenciamento são aqueles que têm imóveis acima de 100 hectares. Então, se você tem imóvel acima de 100 hectares, além do cadastro ambiental, das outras documentações que eu citei, é obrigatório também possuir o georreferenciamento do seu imóvel, georreferenciamento com certificação do INCRA. É uma lei federal também, lei número 10.267, que é desde o ano 2001. Então, hoje, na atualidade, somente os imóveis acima de 100 hectares são obrigatórios possuir o georreferenciamento. Mas tem uma questão. A partir de 2023, 20 de novembro de 2023, os imóveis acima de 25 hectares vão passar a ser obrigatório. Então, se você tem 50 tarefas, 70 tarefas, você vai passar a ter a obrigatoriedade de possuir também o georreferenciamento do seu imóvel, além do cadastro ambiental, do ITR, do CCIR, dessas outras documentações. E no dia 20 de novembro de 2025, daqui a mais ou menos 4 anos, você precisa também, qualquer proprietário rural, qualquer produtor que tenha, sei lá, suas 4 hectares, suas 10 hectares, suas 20 tarefas, vai precisar ter o georreferenciamento do seu imóvel. Então, a partir de 2025, o georreferenciamento com certificação do INCRA da Lei 10.267 de 2001 vai passar a ser obrigatório para todos os produtores rurais. E a Agroplan está fazendo uma série de entrevistas até em rádio, material informativo, para informar aos produtores a importância de se regularizarem antes. Então, se regularize, até entre em contato com a nossa equipe, nós temos o nosso Instagram, né, que a gente tira algumas dúvidas dos proprietários. Nosso intuito também é informar, deixar os proprietários eles formados no sentido de conhecer a exigência que está por vir, beleza? Trabalhamos também na nossa empresa com a parte de topografia, principalmente para loteamentos. Estamos com a empresa trabalhando com alguns loteamentos na região de Ponto Novo, de Campo Formoso, região de Jacobina, região do Monte Chapéu. O nosso intuito é trabalhar um pouco mais nessa área de loteamento. Trabalhamos com processos nas cidades, processo de regularização de imóveis na cidade, através do REURB e através do próprio uso capião de áreas urbanas, né, de imóveis urbanos. E agora, em especial, eu queria agradecer a equipe da Fatris, que nos convidou para fazer essa apresentação para vocês, um pouco sobre o cadastro ambiental, um pouco sobre o que a nossa empresa conseguiu, juntando esses 5 anos de conhecimento que a gente teve nas propriedades, todas as propriedades que a gente regularizou, todas as palestras que fizemos, e agradecer aí ao pessoal da equipe da Fatris
e que está executando junto com a CAR, né, com a Companhia de Ação Regional, o projeto do Bahia Produtiva nos municípios e informando a todos vocês, a todos os proprietários, a importância de vocês estarem regularizados e diversos outros cursos, diversas outras palestras que eles estão trazendo para vocês, para que vocês fiquem atentos e consigam, nesse momento de pandêmico que a gente está vivendo aí, continuar evoluindo, continuar tirando a subsistência da família de vocês dentro do imóvel de vocês, beleza? Então trabalhe a unidade produtiva, busque esses conhecimentos, aproveite esses insumos, né? Essa orientação, essas bonificações que o governo do estado e também as instituições estão fornecendo para cada um de vocês. Forte abraço e até logo. A TER à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo com o empréstimo com